Quando você começou pregando, eu me lembrei de uma frase, na verdade de uma conversa com o pastor Mark Dever. E ele tinha dito assim, né? No dia que eu quis ensinar a importância do sermão expositivo para a minha igreja, eu ensinei a importância do sermão expositivo num sermão temático. Você acha que o Espírito Santo usa também sermões temáticos? Essa é uma boa pergunta, Jonas. E eu quero dizer uma coisa que eu tenho aprendido, e quem fala um pouco disso de forma muito útil, se você não leu, leia o livro Pregação do Tim Keller, que a Vida Nova lançou no ano passado. O Tim Keller lembra de uma coisa que é importante. Eu quero aqui agora, como professor de história, dar o meu aval naquilo que ele diz. Presta atenção. Quando a gente pensa em pregação expositiva como tendo um modelo específico, por exemplo, o de verso após verso, e achamos que só isso é a pregação endossada por Deus, a gente corre o risco de riscar boa parte da história da pregação fora do que a gente considera aceitável. E normalmente quando a gente faz isso, nós estamos mostrando uma soberba e uma ingenuidade sobre aquilo que Deus fez no passado. Então, se você entende por pregação expositiva, pregar o que a Bíblia está dizendo, ótimo. Às vezes organizado de forma linear, às vezes de forma um pouco mais temática. Mas o ponto é, nós pregamos a Escritura, nós pregamos o poder de Deus. O método que nós usamos, eu acho até, e o Tim Keller muito sabiamente no livro fala que ele prefere o método expositivo, porque ele acha que evidencia algumas coisas que o outro método não evidencia. Então eu vou deixar para as pessoas lerem o livro e tirarem outras conclusões, mas existe esse aspecto de história que é muito importante. Quer ver, a maioria de vocês diz assim, então, Spurgeon era um grande pregador, né? Pena que ele não pregava expositivamente. Esse tipo de desdém é próprio do período pós-iluminista. É verdade. A gente olha para o resto da história como não ter chegado no progresso que a gente chegou. Afinal de contas, na nossa bandeira tem ordem e... tá vendo? Nós somos bem iluministas na nossa raiz. Tá? Então, o que eu quero dizer, a história da igreja testifica de vários momentos em que Deus usou aquilo que nós chamamos de um método temático, mas que expressava verdades bíblicas. E nós não podemos negligenciar isso. Tem uma pergunta aqui interessante, ela vai mais na linha daquilo que você tratou mais no final da sua exposição, que foi a relação bem en passant que você fez da cosmovisão com a pregação. Geralmente usa-se o estudo da cosmovisão para apologética, etc. E aqui a pergunta é sobre como você vê a importância do estudo da cosmovisão para a pregação. Não é? Pena que eu não posso falar meia hora dessa pergunta, mas eu vou tentar sintetizar. Eu tenho aprendido, Jonas, que um bom conhecimento de cosmovisão, isto é, uma visão holística que é regida por parâmetros bíblicos, na maneira como a gente enxerga, interpreta o mundo ao nosso redor e age nele, ela traz algumas das melhores aplicações. Inclusive, eu tenho defendido que a necessidade de estudar a cosmovisão não é para entender conceitos, é para você ter a sua cosmovisão lapidada de tal forma que a aplicação venha na maneira como você compreende certas coisas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava pregando sobre trabalho na igreja onde eu pastoreio, usando muito o livro do Tim Keller, de Integrar Fé e Trabalho, e eu fiz uma aplicação que não está no Tim Keller, mas tem a ver com a forma como eu estava observando. Eu disse assim, você já percebeu como testes vocacionais normalmente optam por aquilo que é nobre, não aquilo que é necessário? Por exemplo, se o seu filho adolescente ou jovem vai fazer um teste vocacional e ele tem qualidades como ele gosta de mexer na natureza, ele gosta de organizar ambientes, ele gosta de preparar um ambiente para as pessoas, o teste vocacional no final vai falar assim, arquiteto paisagista. É muito bonito isso. Arquiteto paisagista. Nunca dá assim jardineiro. Por que não dá jardineiro? Porque teste vocacional não tem a ver com necessidade, tem a ver com prestígio. Você não faz teste vocacional para dizer onde você é mais útil na sociedade. Você faz para achar onde é que você se encaixa melhor para manifestar os seus gostos. Então, aí você vai dizer, Heber, nossa, você está sendo muito crítico, não existe valor em teste vocacional? Claro que existe. Só estou dando um exemplo de que isso é cosmovisão ajudando a gente a dizer, peraí, tem vezes que as motivações não são boas. Tem vezes que certas coisas revelam
coisas que a gente não viu. Poxa, quantos de nós já não mandaram os nossos filhos e netos para esse tipo de teste? Para tentar ajudar o menino, a menina a entender melhor o que ele ou ela deve fazer. Eu só estou mostrando que cosmovisão ajuda a gente a ter filtro. Traz grandes aplicações. Então, esse último ponto meu foi rapidinho porque o relógio estava acabando. Mas o meu desejo era de falar talvez a palestra inteira sobre ele. Porque tendo uma cosmovisão permeada por parâmetros bíblicos, por pilares bíblicos, vai fazer você ter as melhores aplicações. É quando você pega uma prática dos crentes e diz, presta atenção em como a gente está sendo inconsistente com a Escritura, assim, assim, assim. Isso é ter uma cosmovisão e aplicá-la para a pregação. Tá? A próxima pergunta, ela tem a ver com a questão da riqueza, o tópico da riqueza que você tocou na tua palestra. E a preocupação aqui é com relação aos limites da imaginação. Quando é que essa busca pela riqueza ou a interpretação bíblica que seja rica, como é que a gente encontra critérios para não dar asas à imaginação? Ok. É uma boa pergunta. E aí em que alguns vão fazer distinção, e eu não vou conseguir explicar isso detalhadamente agora. Primeiro porque tem gente que faz isso melhor do que eu. Tem um livro muito legal, só estou fazendo propaganda da Vida Nova hoje, hein? Mas não é de propósito, é porque conecta mesmo. Tem um livro muito legal da trilogia do Goldsworthy, em que ele tem um exemplo no Evangelho e o Reino, que é um dos livrinhos lá. Ele tem um exemplo sobre a diferença entre alegoria e tipologia. Ele vai dizer assim, alegoria é uma coisa, tipologia é outra. Para você pode parecer a mesma coisa, mas aí ele dá um exemplo de como explicar Josué, a história de Jericó, Josué 2:6, tipologicamente, não alegoricamente. Se eu me lembro bem do exemplo, é alguma coisa assim, explicar Cristo na história de Jericó, não é enxergar o cordão vermelho que sai lá da janela de Raabe e dizer assim como um cordão vermelho descia os muros de Jericó, assim o sangue vertido de Cristo desce. Não é esse tipo de salto, senão você vai começar a fazer conexão de mula de Balaão com o jumentinho de Jesus, que não tem ligação. Isso é salto alegórico. Ele vai dizer, enquanto que se você olhar para o texto e entender que é a história de uma vitória que Deus concede sem você meter a mão, aí revela bastante sobre o que Jesus Cristo faz. Porque o que é Jericó? Senão uma vitória na qual você toca a trombeta e espera o muro cair. E gente, criança pode achar que bastante trombeta derruba muro, mas quem é adulto sabe que não acontece. É para mostrar o que Deus faz de extraordinário sem a sua participação. Está apontando para a obra de Cristo. Então, existe uma diferença. E a Escritura, então, vai nos dar alguns parâmetros. E eu estou citando o livro do Goldsworthy porque eu acho que é um bom exemplo para a gente começar a entender isso melhor. Não é dar asas à imaginação. É compreender como os autores do Novo Testamento, ao se apropriarem de certos textos e apontarem para Cristo, eles estão nos dando indícios. É verdade que às vezes para nós parecem muito distantes, mas eles estão nos ensinando a fazer uma leitura das Escrituras que do contrário nós não faríamos. Eu me lembrei um pouco daquela tese também do Greg Beale, que teve recentemente, em outra conferência nossa, na verdade, aqui da Vida Nova, e ele tocou sobre aquela questão da visão periférica do autor, né? Aquela visão cognitiva que fala sobre tipologia, que não é que a gente não possa imaginar o texto, mas essa imaginação ela é controlada pelo próprio texto. Essa criatividade ela é permitida, mas a gente tem um fundamento no texto. Né? Uhum. Eu vi aqui uma outra pergunta bem interessante, que tem um pouco de relação com isso, uma espécie de continuidade aí. A pergunta é a seguinte, você afirmou que devemos encarar o texto mergulhados na consciência de que o texto é mais rico do que aparenta ser. E, portanto, a percepção alegórica do texto pode nos fazer experimentar esta riqueza. A pergunta mais específica ainda é, como evitar que essa abordagem se divorcie da hermenêutica e da exegese do texto? Não seria melhor jogar isso para aplicação? Tá. Eu acho que eu colocaria a pergunta de um outro jeito. Eu não disse que a alegoria nos faz perceber a riqueza do texto. Não foi isso que eu disse. Eu disse que as interpretações alegóricas de alguns pais da igreja tinham como premissa de que a Escritura tinha mais riqueza do que você conseguiria captar numa mera leitura inicial.
Eu fui contra algumas trajetórias alegóricas do passado. Só disse que tem uma premissa importante, que eu acho que não deve ser abandonada. Então, eu quero ir mais longe do que o meu irmão, ou irmã que perguntou isso aí, em dizer que não é só na multiplicidade de aplicações, mas até em entender coisas que antes a gente não havia entendido. Vou dar um outro exemplo. Quando eu aprendi que a Torre de Babel era a maldição que Pentecostes revertia, foi a primeira vez que eu fiz conexão de Babel com o Novo Testamento de uma maneira que antes eu não tinha feito. Eu falei, que legal, é verdade. Isso eu aprendi no começo da minha trajetória, né? Teológica. Eu falei, olha só, Babel é a confusão de línguas, Pentecostes é Deus transpondo essa confusão de línguas e falando o evangelho sendo comunicado. Eu falei, que bacana. Mais tarde, eu percebi que a razão pela qual Deus confunde Babel é porque eles estavam tentando fazer um nome para si. E fazer um nome para si é eminentemente apóstata. Porque na Escritura você nunca faz um nome para si. Nome sempre se recebe, nunca se conquista. Eu aprendi isso depois. Está no texto também, mas eu aprendi isso depois. Eu enxerguei, não tem a ver só com a aplicação, tem a ver com realmente percepção de riquezas do texto que eu não peguei quando eu estava começando a estudar teologia. E depois eu falei, uau, que coisa linda, que fantástico. E eu precisei de outros mestres para me ajudar a enxergar isso. Então eu acho que não tem a ver só com a aplicação. Tem a ver com um processo hermenêutico mesmo. Alguém como um Greg Beale, com a metodologia dele, está ajudando a gente a enxergar algumas coisas na maneira como o Novo interpreta o Antigo, que antes talvez você dissesse, puxa, esse eu não tinha pegado. Tá? Então, eu quero desafiar você a pensar que o Espírito de Deus está levando você a ver esse livro como sendo cada vez mais rico. Não é verdade que se você fizer um comentário da Bíblia toda, já entendi, agora eu só tenho que buscar aplicações diferentes. Você vai ler ele de novo e vai estudar ele de novo e falar assim, meu Deus, como é que eu perdi isso aqui? Que coisa maravilhosa. É verdade, eu tive uma experiência dessa hoje conversando com o Arthur sobre Jonas. A gente vai lendo e vai achando que descobriu tudo que tinha no texto. E aí chega alguém e fala para você, olha, tem mais isso, mais isso, mais isso. Como eu não vi isso? Enfim, a próxima pergunta tem a ver com a relação entre plenitude e poder. Como você estabeleceu um significado para as duas coisas, plenitude e poder, fez a distinção, mas a pessoa pergunta aqui pela relação entre as duas coisas. Como você relaciona plenitude e poder? O que eu quis tentar colocar, e talvez eu não tenha sido tão claro, então peço desculpas se para você não ficou claro, é que a plenitude é uma manifestação de poder. Eu não quis mostrar que poder está à parte de plenitude, é outra coisa diferente de plenitude. Alguém pode ser cheio do Espírito, mas pena, coitado, não tem poder. Não é verdade. Na Escritura, quando você é cheio do Espírito, você é cheio do poder que desceu dos céus para nos fazer testemunhas. Então, plenitude seria uma demonstração do poder do Espírito recriador de Deus em você. Porque o que o Espírito fazia no começo da criação? Ele pairava sobre tudo. Ele estava lá no começo. Não é interessante que agora em plenitude a gente tem o Espírito enchendo toda a nossa vida? É o poder criador do Espírito se manifestando agora de novo em nós. Então tem poder, tem poder. Só que o que eu tentei mostrar é que nem sempre esse poder se traduz numa pregação que converte 3.000. A gente não tem que pensar poder só nessas categorias. É o poder do Espírito de Deus em você. É por isso que algumas pessoas que você conhece que são cheias do Espírito, ele pode pregar coisas simples, mas você ama ouvi-lo. Não é? As pessoas que você admira pela piedade deles, os pregadores que enchem o seu coração de alegria, ele pode falar um negócio simples que você já ouviu antes, mas você tem vontade de chorar quando você ouve ele falar. Porque ele é cheio do Espírito. E quando ele fala, tem poder. Então eu quero que a gente veja plenitude como expressão do poder do Espírito. Tá? Essa pergunta tem a ver com o tema da unção que você tocou. Mesmo sem usar o termo unção, não existe um poder variante concedido por Deus para pregar mediante novos preenchimentos do Espírito, como por exemplo Atos 4, versículo 8, 31. Então, eu usei Atos 4, 8 e eu tentei explicar que para mim não está acontecendo só uma coisa variável e volátil ali.
Eu acho que é uma demonstração de um Pedro transformado versus o Pedro antes de Pentecostes. Tem uma coisa que o nosso cânon ajuda a gente. Se você ler João na sequência e for rapidinho para Atos, você vai falar, que Pedro é esse? Porque a mudança é muito drástica. Pedro no final de João é o Pedro que nega. Né? E aí você entra em Atos, eles esperam, Jesus, o Espírito vem, e aí Pedro prega aquele sermão maravilhoso no capítulo 2. No 4, ele é colocado diante das autoridades, você vai falar assim, já sei o que ele vai fazer igual ele fez lá atrás, quando falaram de Jesus. E aí é o contrário. Cheio do Espírito, ele vem e profere ousadamente a verdade de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não desacredito, deixa eu tentar ajudar meu irmão ou irmã que fez essa pergunta, eu não desacredito que Deus possa usar de maneira mais transformadora de pessoas um sermão versus outro. Eu não desacredito disso, eu acho que isso é verdadeiro. Mas isso é a expressão da soberania de Deus, não de um poder que a gente pode dar um jeito de conseguir. Né? E mais, que a gente entenda poder não só como essa coisa variável que a gente pede para vir e depois não ter. Até porque quem é pastor sabe que muitas vezes Deus vai usar poderosamente você depois que você desceu do púlpito. Alguém vem conversar contigo e fala assim, pastor, o senhor falou uma coisa que mexeu comigo e eu tenho passado por isso. Aí o poder de Deus se manifesta ali. O poder de Deus, do Espírito de Deus se manifesta ali. Então, por favor, entendam que é com amor que eu estou dizendo isso. Vamos amar a pregação, porque Deus gosta de ser ouvido, sem achar que ela tem um poder sui generis que não acompanha você no resto da sua vida. Eu quero que você ame a pregação porque ela é o poder de Deus, porque Deus quer ser ouvido, Ele quer que a sua palavra seja proclamada, sem com isso pensar que quando eu saio, esse poder foi embora e ele não me acompanha. Deus pode utilizar no metrô, ou no ônibus, ou quando você está orando por alguém, aconselhando alguém, o poder de Deus pode ser manifesto ali, contanto que a palavra seja proclamada. Tá? Então é isso que eu estou tentando fazer, e é isso que a minha palestra tentava colocar. Não, repito, não desacredito que haja variação do impacto que uma pregação pode ter. Essa é uma expressão do poder do Espírito. Quer dizer, nós não temos homens como Elias e Eliseu profetizando e tendo pouco impacto sobre as pessoas que estão ouvindo eles. Mas em determinados momentos, Neemias fala e todo mundo chora. Você fala, pô, Neemias era o cara. Não é verdade. Não é verdade. Naquele momento, Deus quis pegar aquele povo quebrantado e fazê-lo reconstruir. Por isso que Neemias fala, todo mundo chora. E vai reconstruir. Mas o poder de Deus estava com Elias e com Eliseu. Assim como estava com Neemias. Deus manifestou de forma diferente, porque o Espírito sopra onde quer. Mas, entenda, eu não posso dizer que Neemias tinha poder e Elias e Eliseu não. Entende? É por isso que eu estou tentando ensinar hoje à noite que a gente creia no poder que nos acompanha, porque é o Espírito de Deus que nos usa como Ele quer. E isso aqui tem que ser crido, isso tem que ser esperado. E a gente tem que proclamar com essa expectativa de que Ele vá manifestar coisas extraordinárias. Para terminar minha resposta, lembra que Paulo falou que nós somos cheiro de vida para uns, aroma de vida para uns e cheiro de morte para outros. Quer dizer que aquilo que eu falo, Deus vai usar para propósitos distintos, mas Ele sempre usa de forma poderosa. Muito obrigado, pastor Heber Campos Júnior. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela palestra de hoje. A todos, além de dar uma boa noite, não esqueçam de passar ali na livraria. Teremos ali alguns dos autores de Edições da Nova autografando alguns exemplares. É isso.